Olá, aqui estamos nós então para o tão esperado vídeo, relato de parto, que vocês tanto querem saber. Eu percebo a curiosidade, obviamente, porque é algo que hoje em dia não se vê tanto, apesar de ser, ou não é? Deveria ser a normalidade. Vamos ter aqui uma convidada especial. Ela nasceu há 2 dias, é muito pequenina e obviamente que ainda requer muito peito e estar muito aqui por perto, coladinha na mãe. Mas pronto, eu acho que não nos vai incomodar também, não é? E quando ela acabar, enfim, eu tiro ela do peito. Então, hoje vou aqui contar-vos um bocadinho como é que foi então o parto da Lia, como é que foi aqui a nossa experiência também enquanto casal, na nossa escolha de free birth, a nossa bebê, neste caso um parto livre, não é? Sem nenhuma intervenção e sobretudo sem nenhum acompanhamento médico. Antes de eu começar a contar então a nossa experiência, como é que foi, eu obviamente quero dizer algumas coisas no início, como eu digo sempre, alguns disclaimers, não é? Mas sobretudo dizer que eu aqui não estou a querer incentivar ninguém a fazer absolutamente nada, cada um deve fazer aquilo que acha melhor e com o qual se sente mais à vontade e seguro e confiante. Eu acredito sim que todas as mulheres têm a capacidade de o fazer, aliás, não é que eu acredito, isso é um facto e contra factos não há argumentos, mas isso não significa que todas as mulheres tenham que o fazer, que o queiram fazer, enfim, ou que tenham as ferramentas necessárias para o conseguir, caso mesmo quisessem, não é? O que eu quero, sobretudo, aqui é partilhar apenas a minha experiência, cada um tira aquilo que achar que deve, e também, sobretudo, enfim, contar-vos, não é, que há outras maneiras de poder ser feito, maneiras diferentes daquelas às quais nós fomos ensinados e às quais nós fomos quase condicionadas, não é? É como se nós não pudéssemos fazer de outra maneira, como se nós fôssemos obrigadas a seguir aquilo que o sistema determina como sendo o mais seguro ou aquilo que se espera de nós, e na verdade não. Há outras formas de viver, há outras formas de pensar e está tudo bem, enquanto todos tiverem liberdade de fazer aquilo que acham melhor. Outra coisa também que eu quero dizer, há muita gente que acha, e eu ouvi muito e muitas de vocês me disseram isso, e obrigada pelas vossas mensagens, és tão corajosa, foste tão corajosa. Eu não acho que é uma questão de coragem, sim, eu considero-me uma pessoa corajosa no sentido de defender os meus ideais, aquilo em que eu acredito e de lutar por eles, mas em relação ao parto em si eu não acho que tenha sido, ou que seja, um ato de coragem, acho que é mais um ato de confiança no meu corpo, neste caso, mas eu queria dizer que às vezes as pessoas acham que nós fazemos alguma coisa, ainda por cima eu partilho com vocês há muitos anos, estou aqui com vocês há 8 anos a partilhar algumas partes da minha vida, obviamente não tudo, mas algumas partes e bastante importantes da minha vida com vocês, no sentido de vos inspirar, também gosto de partilhar e de ouvir as vossas experiências e etc, mas às vezes as pessoas acham que nós fazemos o que fazemos para provar alguma coisa a alguém, para provar que somos corajosas, por exemplo, ou para provar que somos diferentes, enfim, o que seja que as pessoas pensem. E eu posso vos dizer que fazer aquilo que nós fizemos, que no fundo vai contra a maré, não é? Daquilo que se vê hoje em dia, e que até é tabu em vários locais ou para várias pessoas, nada tem a ver com as outras pessoas, tem tudo a ver connosco. Porque os mesmos medos que vocês podem ter ou que vocês podem relatar, nós também tivemos, eu também tive, e eu tive que lutar contra eles, não é? Contra os meus medos e contra mim mesma, muitas vezes para realmente conseguir fazer aquilo que fiz, enfim. Mas isto só para vos dizer que é sobre nós e não sobre os outros, não é para impressionar ninguém, nem mesmo a nós próprios, porque nós também vamos com medo. É porque realmente nós acreditamos que é a melhor coisa que nós estamos a fazer, tanto para nós quanto para os nossos filhos. Eu senti, eu sei que há muita gente que pensa, ai, que irresponsabilidade, que horror, o perigo e os riscos, que é o que as pessoas mais perguntam. E eu já vou responder um bocadinho mais à frente sobre isso, quando for falando de como é que foi, não é? Mas nós também pensámos nisso tudo, obviamente, que nós também nos preparámos para isso tudo e obviamente que não há ninguém, e eu vou acabar este disclaimer com esta parte, não há ninguém no mundo, aí fora, que queira o melhor para mim, ou para os meus filhos, ou para a minha família, do que eu e o meu marido. Portanto, da mesma forma que vocês se preocupam e que pensam, isto e aquilo, nós também pensámos nisso tudo, nós também tivemos esses medos todos, portanto é algo que realmente quem faz isto faz por si e não para provar nada a ninguém. Eu acho que isso era importante de dizer. Pronto, dito isto no início, espero que vocês gostem do relato de parto, espero que vos inspire e que vos ajude também a confiar um bocadinho mais no vosso corpo. Se vocês são mulheres, estão aí desse lado e estão grávidas ou pretendem engravidar, não é tão complicado como fazem parecer. Sim, requer muito estudo, muita pesquisa, requer realmente entrar de cabeça no tema para nos sentirmos confiantes para o fazer. Não é que nós precisemos disso tudo para conseguir parir, porque isto é natural, fisiológico e sempre se pariu assim. Muito recentemente é que se medicalizou então o parto, mas
é preciso sim nós termos confiança, não é? Para conseguir fazê-lo. Pronto. Enfim, passando à frente, vamos começar. Então, olha, você já está? Eu acho que vou tirar ela primeiro e depois seguimos. Então vamos lá. Freebirth, o relato de parto, o nosso parto, como é que foi? Bom, antes de passar a essa parte de falar sobre o parto, eu acho que também é importante falar um bocadinho sobre a parte do pré-natal, que na maioria das vezes é o que mais influencia o resultado final, não é? Todo o processo, porque as consultas pré-natal vão direcionando, no fundo, o caminho ao qual nós vamos chegar, ou o destino ao qual nós vamos chegar no final, e esse caminho é direcionado pelos médicos e pelo sistema. Então, eu já estava muito fora disso, desse caminho, não é? Durante o pré-natal, ou seja, eu fiz algumas consultas de pré-natal, eu fiz algumas ecografias, mas eu fiz muito pouca coisa do que elas queriam que eu fizesse e do que é procedimento normal, como vários exames, que são procedimento normal, toques, eu não fui tocada nenhuma vez lá dentro, não é, neste caso. Depois, eu deixei de ir às consultas pré-natal quando ela estava com 34 semanas. Isto porquê? Bem, primeiro porque eu não ia lá fazer nada, eu só ia lá estressar-me e estressá-las também a elas, porque eu não queria fazer nada do que elas queriam que eu fizesse. E elas estão ali para fazer aquilo que estão ali para fazer, e então acabava por não fazer sentido. Depois, porque quando eu iria, então na próxima consulta, seria às 37 semanas, e iria fazer então uma ecografia para ver a posição do bebê. E eu, conhecendo o meu corpo, conhecendo o corpo, a fisiologia do parto da mulher, etc., eu sei perfeitamente que o bebê pode dar a volta até no dia do parto. Ou seja, fazer uma ecografia às 37 semanas, para mim não fazia sentido nenhum para ver a posição do bebê. Sendo que essa posição do bebê iria impactar no resultado final, porque elas, se o bebê não estivesse na posição aconselhada, não é, pelo sistema, elas não me deixariam avançar com a gravidez mais do que as 39 semanas. Então, quando eu estava com 34 semanas, 35, 36, eu conseguia perfeitamente fazer o belly mapping, que é perceber qual é a posição que o bebê está dentro da barriga. Eu conseguia perceber qual era a posição que ela estava dentro da minha barriga e ela estava breech, transversal, ou seja, a cabeça estava num lado, os pezinhos estavam no outro, portanto ela estava completamente transversal, e quando eu fosse fazer então a ecografia das 37 semanas, ela iria estar breech, e elas iriam me dizer que eu não poderia avançar mais do que as 39 semanas, e como eu não iria aceitar isso, eu já sabia a priori que eu não iria aceitar isso, que mesmo que ela tivesse breech, eu não iria aceitar, eu disse, eu não vou, porque é que eu vou estar a fazer uma ecografia, que eu já sei qual é a posição que ela está, eu já sei qual é que vai ser a reação dos médicos, eu já sei qual é que vai ser o aconselhamento deles após essa constatação, o que é que eu vou lá fazer? Não vou lá fazer nada. Então, pura e simplesmente deixei de ir, lembrando que o pré-natal não é obrigatório, ok? As pessoas não têm que o fazer, nós fomos levados a acreditar que nós somos obrigados a fazer uma série de coisas e de procedimentos e que os médicos são a maior autoridade de todas e que foram eles que nos contrataram para ser pacientes deles e não o contrário, e não é verdade. Eu é que contrato um médico para ser meu médico e para me servir, e não o contrário. Ele vai-me dar então as indicações do que ele acha melhor para o meu caso e eu vou aceitar ou não. Mas não é isto que as pessoas acreditam, não é isto que as pessoas acham que é. E acabam por se deixar levar por coisas que às vezes até nem querem fazer. Então eu deixei de ir, ela continuou assim breech ainda durante um bom tempo, e foi virar, enfim, mais lá para as 39, se calhar, enfim, ou mesmo mais tarde. Enfim, eu não estava preocupada com isso, porque eu sabia que ela tanto podia virar e desvirar antes, depois, durante o parto, enfim. Outra coisa também que eu já sabia que iria acontecer era que se ela passasse das 40 semanas de gestação, eles iriam então sugerir, ou quase obrigar-me a induzir, porque as palavras que eles usam é que eles não nos permitem ir para além das 40 semanas ou das 41 semanas, porque, enfim, lá têm os motivos deles, etc, etc e tal, e eu já sabia que não ia permitir que eles me induzissem coisa nenhuma, não ia permitir que me fizessem nenhum tipo de toque. Foi o que aconteceu da Juliana, fizeram-me um toque às 40 semanas, descolaram as membranas e a Juliana nasceu 2 dias depois, passei 2 dias com muita dor e com, enfim, trabalho de parto, porque ela estava em perigo e não porque ela estava pronta para nascer. Enfim, eu não posso dar aqui muitos detalhes, senão nós nunca mais saímos daqui. Mas, e desta vez eu estava convencida de que não ia ser assim, que ela iria nascer quando ela estivesse pronta e quando ela desse sinal ao meu corpo para nascer. Então, eu já sabia que não valia a pena ir à consulta das 40 semanas, porque ela ainda não tinha nascido e eu não ia aceitar uma indução. Então foi esse o motivo de eu ter deixado de ir às consultas, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu confiei no meu corpo. E eu sempre soube que quando chegasse a hora ela ia sair como ela tinha que sair e ponto final, e quando ela tivesse que sair. Portanto, pronto, isto já começa por aí. Para conseguir ter o parto que eu tive, eu preciso de confiar no meu corpo, não é? Porque senão era impossível, porque eu iria ser induzida. A Alia nasceu então com 41 semanas e 3 dias.
ela já teria sido induzida antes se eu estivesse no sistema normal e a seguir os procedimentos normais que o sistema oferece, ok? Pronto, isto só para clarificar aqui esta parte. Depois, isso fez toda a diferença no trabalho de parto no geral. Porquê? O parto da Juliana foi um parto muito bom, mas eu aguentei durante 2 dias em casa com muitas contrações e com dor, etc, enfim. O parto da Alia não. Foi muito rápido porque o meu corpo foi se preparando aos poucos. Ele não chegou ali num momento em que foi feito um descolamento das membranas e ela teve que nascer. Não. O meu corpo foi aos poucos preparando. Então, eu fui, por exemplo, da Juliana, é impossível não fazer a comparação. Eu perdi o tampão mucoso no dia em que fui tocada, perdi o tampão mucoso. Da Lia, não. Eu fui perdendo aos poucos. Já há 2 semanas que eu perdi, um bocadinho hoje, depois um bocadinho outra semana, depois um bocadinho no outro dia, depois um bocadinho no dia em que ela nasceu. Fui tendo contrações leves, sem dor, ao longo de 2 semanas. Umas vezes vinham durante 1 hora, umas 4 ou 5, depois vinham uma durante o dia assim forte, mas já não vinha mais. Muito tranquilo ali durante os dias. Quando chegou o dia então do nascimento dela, que foi no dia 26 de janeiro, às 8 da noite, eu comecei realmente a ter ali umas contrações um bocadinho diferentes, em que eu realmente sentia que havia mais pressão na zona então do cérvix, do colo do útero, e em que elas eram mais constantes, não é? Estavam ali de 10 em 10 minutos e eu comecei a perceber, epá, eu acho que está aqui qualquer coisa a querer engrenar. Mas não liguei nenhuma, continuei a arrumar a minha casa, arrumei a minha cozinha, jantámos, tudo tranquilo, fomos pôr a Juliana na cama e depois, por volta das 11 da noite, eu já estava a ter contrações também mais intensas, mas não era dor, era intenso, não é? E eu já fazia ali alguns barulhos, eu nunca gritei em momento nenhum, mas já fazia ali alguns barulhos, porque os barulhos ajudam a abrir lá embaixo, enfim, a relaxar tanto o maxilar quanto a zona então pélvica. Então já fazia ali alguns barulhos e o boy disse, vai guinchar para a casa de banho. Ele é muito engraçado, vai guinchar para a casa de banho que eu estou a ver o jogo. E eu já queria passar o máximo tempo na casa de banho, eu já tinha preparado as coisas nesse sentido, aliás, eu tinha tudo preparado antes, não só o meu psicológico, mas tudo aquilo que nós íamos precisar durante e após o nascimento, já tinha tudo preparado em cestos diferentes, cada um com o seu propósito, já tinha feito um papelinho também com aquilo que o Boy Magia deveria ver e estar atento, não é, em caso fosse preciso uma emergência, porque poderia obviamente acontecer e também estávamos preparados para isso, e que ele tivesse então ali um step by step do que fazer caso fosse necessário, e eu também, se fosse necessário, não é? Se eu me esquecesse na hora. Eu já tinha preparado também então uns papelinhos para colar na banheira. Eu já tinha decidido que eu queria passar o máximo de tempo na casa de banho porque eu não queria sujar a casa. Eu achei que ia haver muito sangue por todo lado, porque é assim que pintam tudo, não é? Muito traumático e muito assim um drama. Então eu já estava preparada para muito sangue, para hemorragia, para todos aqueles cenários que as pessoas começam isso, isso, aquilo, isso, o outro. E eu também tive esses medos, então fui procurar informação para então poder lidar com esses medos, porque eu não queria ter medo durante o trabalho de parto, não queria já estar preparada antes. Foi isso que eu fiz, eu preparei-me, tinha tudo aquilo que era necessário caso houvesse uma hemorragia, caso a placenta não quisesse descolar. Durante este tempo em que fui para a casa de banho guinchar sozinha, fui colar os papelinhos na minha banheira, fui encher a minha banheira, fui pôr uma vela, fui ligar a câmera para poder gravar, eu queria gravar todo o processo. Infelizmente a parte mais emocionante não ficou gravada, mas eu acredito realmente que não tinha que ser, porque eu consegui gravar todo o antes, conseguimos gravar o depois e não gravámos o momento, não é, do expulsivo mesmo, não é, dela a sair, que foi um momento lindo. Enfim, já lá chego. Pronto, fui para a casa de banho, isto às 11 da noite, o boy ficou aqui na sala a ver o jogo, tudo super tranquilo, uma vibe maravilhosa de saber que não tinha que sair de casa, que não tinha que correr para lado nenhum, que não tinha que estar com receio de alguma coisa, de alguma intervenção ser feita sem o meu consentimento, porque é o que acontece nos hospitais, sem ter que me preocupar onde é que ia deixar a minha filha, porque sabia que ela estava bem, que estava a dormir, tranquila na caminha dela e quando acordasse a irmã estaria cá fora. O meu parto então, o trabalho de parto ativo, realmente com contrações mais intensas e mais próximas, foi então das 11 até à 1 da manhã, que foi a hora que ela nasceu à 1 da manhã do dia 26. Das 11 à 1 da manhã, ainda que eu estivesse com contrações fortes, eu continuei a fazer estas coisas, a levar as velas, a colar as coisas na parede, enfim. Pronto, depois entrei na banheira, fiquei um bocadinho na banheira, fiquei a ouvir as minhas meditações e a passar pelas contrações que eram suportáveis, super suportáveis.
Entretanto, o boy adormeceu na sala. Eu queria, a certa altura, sair da banheira. Bom, primeiro porque quando eu já conheço, não é, o meu corpo e já passei por outro parto, eu sei que quando o trabalho de parto está a acontecer, nós temos vontade e precisamos de estar constantemente a urinar e, enfim, a fazer as necessidades fisiológicas. Então, eu sentia que gostava de sair para ir um bocadinho para a sanita e também porque eu queria sair, eu queria vir cá fora buscar... eu queria vir buscar o quê? Eu queria vir buscar a outra câmara, porque eu tinha uma câmara, queria vir buscar a outra câmara e queria vir buscar mais qualquer coisa que eu já não me lembro o que era. Mas já não conseguia sair da casa de banho. Eu consegui sair da banheira, consegui-me sentar na sanita, passei ali por mais umas contrações, mas depois já não conseguia levantar-me para me vir embora. Eu pensava sempre, na próxima contração, quando a contração passar, eu vou à sala. Mas depois já não conseguia me levantar, mesmo sem estar a ter a contração, porque elas já estavam muito próximas. Nisto eu pensei, bom, ok, não estou a conseguir sair da casa de banho, vou voltar para a banheira porque eu queria ter ali na água. Porquê? Porque eu tinha a sensação na minha cabeça que ela iria deslizar mais facilmente porque tinha ali a água para lubrificar ali toda aquela área. Então eu queria estar dentro da banheira com água, mas já não consegui. Levantei-me da sanita, nisto a câmara já se tinha desligado porque já estava a gravar há muito tempo e foi por isso que nós não apanhámos então aquela parte em específico, porque ela desligou-se, enfim, o vídeo. E então eu ia-me levantar para voltar a entrar na banheira e já não consegui. As águas rebentaram, saiu assim 3 pingas de sangue, nada de mais, mas quando as águas rebentam, eu acho que há ali uma enxurrada de hormonas que vêm ao de cima e nós ficamos ali um bocadinho desesperadas. Então naquele momento eu chamei-o à magia, porque eu não sabia quando é que devia chamá-lo, porque eu achei que iria demorar ainda muito tempo, primeiro porque estava super suportável, e depois porque, como da Juliana, eu tive 2 dias, assim, com aqueles mesmos sintomas, eu pensei, bem, isto aqui só amanhã ou depois, nunca pensei que fosse naquele momento. Mas as águas rebentaram, deu-me ali aquele pânico ali naquele momento e eu gritei, bem, e ele acordou assim muito rápido, muito a ser apantado, entrou na casa de banho e eu ainda lhe disse, põe a câmara. E ele pôs, mas não estava a gravar, parecia, mas não estava, enfim, não interessa. E assim, se já estava tudo perfeito, eu ali sozinha, porque eu gosto de sofrer sozinha, eu prefiro sofrer sozinha, quando ele chegou ficou ainda melhor. Porque assim, ele estava super calmo, super preparado, ele também obviamente que se foi preparando ao longo do tempo, tanto psicologicamente quanto com aquilo que eu lhe ia dizendo, olha, tens de ter atenção a isto, tens de ter atenção àquilo, lembra-me de respirar, eu preciso estar constantemente a respirar, lembra-me de não segurar a respiração, para relaxar sempre lá em baixo, e o meu foco durante todo o trabalho de parto foi relaxa lá em baixo, não faças força, não prendas, porque eu sei que a contração quando vem, ela vem para abrir, e se nós fazemos força, fecha, ou seja, não deixa abrir. Então eu mesmo com a contração e mesmo com a intensidade da contração, eu relaxava sempre lá em baixo, eu fazia força noutros sítios, mas lá em baixo não, enfim, não sei explicar muito bem, é preciso conhecer o corpo. Ele entrou na casa de banho, eu comecei ali a fazer uns barulhos um bocado mais alto e um dos medos dele era que chamassem a polícia por causa do barulho. Ele dizia, tu não podes gritar, não sei o quê. Eu dizia, não vou nada gritar, quando chegar a hora não vou gritar. Mas naquela hora em que rebentaram as águas eu fiquei ali um bocadinho atrapalhada e ele disse, mas não fazes barulho. E eu, ok. Pronto, fiquei caladinha, não fiz mais nenhum barulho. Foi muito engraçado aquilo. Enfim, se fosse filmado era mesmo uma piada. Pronto, a única coisa que deu tempo de fazer foi de lhe dizer ajuda-me a entrar na banheira, porque eu queria efetivamente estar dentro d'água, e pus os 2 pés para dentro da banheira e já não consegui fazer mais nada. Fiquei de 4, a cabeça saiu, assim, muito rápido. Eu ainda fui tentar pôr um bocadinho de água, porque obviamente que eu estava a sentir, não é, ali a abrir, apesar de eu não estar a fazer força nenhuma. E então eu queria pôr um bocadinho de água, mas quando eu ia a pôr a água eu senti qualquer coisa e foi muito engraçado porque naquele momento eu achei que tinha ali uma carne, tipo... Eu pensei tipo, ai meu Deus, tenho uma carne e agora como é que eu vou tirar isto para a miúda passar? Tipo, está aqui uma carne a atrapalhar o caminho. Bom, a carne era a cabeça dela, não é? A carne era a cabeça dela, entretanto eu senti os cabelos, ele também acabou por me dizer, olha, a cabeça dela já saiu e foi muito engraçado, foi muito rápido, foi literalmente 2 minutos. Ele entrou na casa de banho, ajudou-me a entrar dentro da banheira, eu fiquei de 4, já não me consegui mexer mais, a cabeça dela saiu e ele disse, baby, ela está bem, está tudo bem, faz força, e aquele, baby, está tudo bem, não te preocupes, faz força, assim, foi espetacular, não dá nem para explicar. E depois, quando ele me disse faz força, eu estava super consciente do que estava a acontecer. Quando ele me disse faz força, eu pensei, não, eu não vou fazer força porque eu sei que eu não tenho que fazer força, eu preciso é de relaxar, porque eu sabia que ela tem que fazer um movimento enfim, lá está, nós temos que conhecer a fisiologia tanto do corpo, quanto do bebê, quanto do parto, é muito estudo, né? Eu venho há anos já a estudar isto, não é? A Juliana está com 2 anos, eu comecei a estudar quando estava grávida da Juliana, portanto, obviamente que já é aqui muita informação.
mas eu sabia que ela precisava, a cabeça sai e depois ela precisa fazer ali uma pequena rotação no canal para que os ombros consigam sair. E se nós fazemos força na posição em que ela está, os ombros não estão ainda posicionados na posição certa, então não vai sair ou vai rasgar. Não é? Então ele disse, faz força. E eu pensei para mim, não vou fazer força nenhuma. Não fiz força nenhuma, relaxei lá embaixo, como se a cabeça dela não tivesse, tipo, a cabeça fora e o corpo lá dentro. Relaxei e na próxima contração o corpo fez sozinho. O meu corpo puxou sozinho, eu não fiz força nenhuma, o corpo fez a força. Eu senti mesmo os ombros dela a rodarem e a saírem. O Boy Magia apanhou-a, eu ainda lhe disse, não o deixes cair dentro d'água, porque entretanto eu entrei, mas a água não era suficiente para estar coberta com água, porque a banheira é pequena, enfim. E então tinha só um bocadinho de água no fundo da banheira e eu disse, não deixa ela aqui dentro d'água. Porque lá está, tudo coisas que nós não temos medo se temos informação, porque eu sabia que ou ela nascia dentro da água, ou seja, da água para a água, ou se ela nascesse no ar, não é? Com o oxigênio já, apesar de ela ainda não estar a respirar pelo nariz, já não é tão indicado ela entrar depois dentro da água, porque já pode ter entrado algum ar dentro das narinas, não é? E já começou a sair os líquidos, porque quando ela sai, a cabeça sai, os líquidos começam logo a sair também, enfim. Uma série de detalhes que, é como eu disse, se vocês depois quiserem fazer perguntas, eu posso fazer um vídeo só a responder às vossas perguntas, para não ficarmos aqui muito tempo. Pronto, então eu ainda lhe disse, não a deixes cair dentro d'água. E ele disse, não te preocupes. Pronto, ele agarrou-a e pronto, passou-a para mim. Ele antes também, quando ele me disse que estava tudo bem, ele já tinha visto se ela tinha o cordão enrolado à volta do pescoço, porque é uma coisa super comum, nada perigosa, porque eles não respiram pelo nariz, até se cortar o cordão, e enfim, até se ter ali a primeira respiração e etc. E então ele viu logo isso, ele já sabia que era uma coisa que ele tinha que ver, que era para caso ela estivesse com o cordão, ele poder tirar o cordão antes de me passar, ou antes de eu fazer a outra força para tirar então o resto do corpo. Pronto, ele passou-me ela por baixo das pernas. Eu fiquei ali um bocadinho que eu não sabia, ok, agora o que é que eu faço? Não consigo sentar, tenho ela no colo, mas também não posso dar ela porque tenho o cordão lá dentro, está preso. Ficámos ali um bocadinho os dois assim, tipo, ok, agora? Muito engraçado. Pronto, depois ele lá me ajudou então a deitar dentro da banheira, a sentar, não é? Dentro da banheira, sentei-me e logo após eu ter-me sentado, ela estava já no meu colo, não é? Eu comecei a chupar-lhe a boca, a chupar-lhe o nariz, engoli os líquidos que tirei, não é? Da boca dela, do nariz dela, porque eu sabia que isso era importante e bom para evitar hemorragia, para evitar problemas, para fazer com que a placenta saísse com mais facilidade. Portanto, lá está, quando eu digo que eu não tive medo nenhum, eu tinha a informação necessária, eu preparei-me, não é? Para não ter medo. Enfim, sabia o que fazer também. E então, pronto. Isto é uma coisa que, por exemplo, num set hospitalar, não é? Nem sequer quase nos deixam pegar no bebê, começam logo a aspirar o bebê todo, metem-lhe um gorro, começam a limpar o bebê e nós precisamos daqueles fluidos com os quais o bebê sai para dar o sinal ao nosso corpo do que é que ele tem que fazer depois. Enfim, é muita coisa, muita informação, há uma desconexão e uma perda aqui das coisas como elas deveriam ser naturalmente, que é difícil dizer tudo, enfim, aqui num vídeo. Mas enfim, foi isso que aconteceu, eu comecei a aspirá-la neste caso, não é? A boca, o nariz, etc. E depois, pronto, já tínhamos a toalha também prontinha, quentinha, em cima do aquecedor, enfim, ali do nosso radiador, para que pudéssemos então logo tapá-la, porque é importante manter a temperatura do bebê, sobretudo que nós estávamos dentro da água, não é? Abrimos a água bem quentinha para a casa de banho e para a água também ficar quente, para eu também ficar quentinha. E pronto, ficámos ali naquela êxtase, tipo, já está, ela está aqui fora e está bem, e ela chorou logo. Fiquei logo tranquila, porque vi logo que as vias aéreas já estavam desentupidas, não é? E pronto, ficámos ali um bocado, não saiu nada, não saiu sangue, não saiu nada. Eu não tinha pressa nenhuma de remover a placenta, eu sabia que a placenta podia demorar 2, 3, 4 horas até nascer e que o parto só estaria completo quando a placenta saísse também, não é? Pronto, depois ficámos ali a tentar perceber como é que nós íamos sair da banheira, porque o cordão não era assim tão comprido, não era curto, mas também não era assim tão comprido, e isso varia, os cordões também, os tamanhos. Então ficámos ali um bocadinho que eu não sabia muito bem como me levantar, não lhe podia dar a bebê porque ela estava ainda agarrada a mim, enfim. Depois lá conseguimos sair da banheira, não deitei sangue nenhum, nada, não sujei nada, a banheira não ficou com sangue nenhum. Muitas vezes o que acontece também das hemorragias, que é o que as pessoas mais têm medo, é porque se puxam logo a placenta, não deixam a placenta nascer no tempo dela, e aí sim há problemas, mas enfim, não vou entrar por aí. Depois nós saímos então da casa de banho, viemos aqui para a sala, já tinha tudo pronto, tínhamos um plástico no sofá, enfim, tínhamos os pads, tudo para
para os fluidos e que saísse, o que saísse, enfim, se saísse alguma coisa. Dei mama, porque isso também é muito importante, ajuda a placenta então a descolar, porque faz contrações no útero. Super importante também para eles e para dar logo o sinal ao corpo para começar a produzir o colostro. E ficámos ali, tipo, eu super bem. Ele ainda me perguntou antes de eu sair da banheira, porque ele sabia quais eram os sinais que ele tinha que ver em mim, na bebê, não é? E uma das coisas que eu lhe tinha dito era se eu tivesse a querer desmaiar ou a sentir-me fraca ou o que fosse, que poderia ser um motivo de chamar então, enfim, ajuda, não é? Uma ambulância ou o que fosse. Mas não, eu estava ótima, assim que ela saiu, eu nunca, para mim foi, nem sei, foi tipo, ok, next. Depois comecei a ficar desconfortável de ter ali o cordão agarrado a ela e depois puxava, tipo, parecia que puxava assim um biguinho dela e também ao mesmo tempo puxava-me a mim. Não puxava-me a mim lá dentro, enfim, não estava confortável, não tinha muito espaço para me mexer. E então eu disse, já quero tirar isto, já está-me a fazer confusão, quero cortar o cordão e quero, enfim, tirar a placenta. Já tinha tentado tirar a placenta antes, tipo com 1 hora mais ou menos dela ter nascido, mas senti que ela estava presa ainda, então deixei, não mexi. Deixei mais 1 hora, ficámos ali a conversar, ligámos à família. Em Portugal as horas são diferentes, então já era de manhã cedo, não é? Ligámos à família em Portugal, ligámos aqui também. E depois, com 2 horas, então, cordámos o cordão. Vocês perguntaram muito sobre isso do cordão. É super simples, não há nada que saber, é uma coisa básica, enfim. Nós tínhamos tudo o que era preciso, tínhamos vários tipos de ganchinhos para o cordão, não é? Tínhamos de plástico, tínhamos de alumínio, tínhamos, enfim, de silicone, para ver qual é que era melhor. Mas enfim, o cordão pode ser preso com qualquer coisa. Pode ser preso com um fio de crochê que nós façamos, pode ser preso com um elástico, pode ser preso... Enfim, não é realmente um big deal, pode ser queimado também. Eu a priori queria queimar com velas, porque uma vez que ele é queimado, ele fica logo fechado e já não é preciso pôr nada. Mas tem que ser queimado com 2 velas, uma pessoa agarrada a um lado, outra pessoa agarrada ao outro. Demora ainda muito tempo para ele queimar completamente e eu não queria passar por esse processo todo, que eu já sabia que é muito cansativo ali e tal, pronto. Então cortámos, mas esperámos que o cordão estivesse completamente branco, que ela tivesse recebido todo o sangue e todo o oxigênio que ela tinha que receber, portanto só cortámos o cordão 2 horas depois. E depois ele pôs nela, eu levantei-me, pus-me de cócaras no sofá, puxei a placenta devagarinho para perceber se ela já estava solta e etc. Antes disso eu tinha tomado umas ervas que já tinha comprado já a pensar nisso, que era já própria para tomar, para ajudar a placenta a descolar. Ela no fundo faz com que o útero contraia. E depois também tinha outras ervas que era para o caso de estar a ter hemorragia, para tomar, mas nem sequer abri porque não tive nenhum tipo de hemorragia, não deitei sangue nenhum, aliás já nem sequer estou a deitar sangue e só passaram 2 dias, portanto não tomei. Mas tomei a outra só para ter a certeza que ao dar aqui uma ajuda que ela está mesmo descolada, né? Pronto, puxei a placenta, ela saiu toda inteira, intacta, como vocês estão a ver. E pronto. Muita gente também me perguntou o que é que eu ia fazer com a placenta. Há pessoas que comem, que tomam nos batidos, há pessoas que enterram com uma árvore no quintal de casa, porque aqui há muita gente que tem quintais. Eu não tinha nenhum tipo de vontade de fazer nenhuma dessas coisas, não tenho quintal também. Plantar se calhar até faria, mas não tem quintal, portanto nós simplesmente descartámos a placenta. Vi apenas se ela estava bem, porque eu sabia o que é que eu tinha que ver na placenta para perceber se tinha ficado algum bocadinho lá dentro, porque se a placenta rebentar ou rasgar ou o que for, pode ficar algum bocadinho dentro do útero e causar uma infecção. Então eu vi se a placenta estava toda inteirinha e estava perfeita, intacta. Foi isso. E depois foi só aproveitar muito. E tem sido aproveitar muito, não é? Ela acabou de nascer há 2 dias e tem sido muito bom, o meu leite já desceu, coisa que também foi diferente da Juliana. Da Juliana o meu leite só desceu passado, sei lá, 5 dias ou mais, porque foi diferente, não foi um parto tão... Foi um parto natural também, eu não levei nada e tudo mais, mas foi no hospital e foi logo diferente. Limparam-na logo, eu não tive contacto com os fluidos dela, enfim, uma série de coisas que foi diferente, não é? Enfim, o meu leite já desceu e não sei o que é que eu posso dizer mais. Entretanto, a Juliana... Bem, nós só queríamos ver a Juliana, obviamente que eu não consegui dormir mais a noite toda, não é? Portanto, ela nasceu à 1 e depois não dormi mais, porque aquilo dá uma adrenalina, uma dose de hormonas para nós ficarmos ali tipo mãe leoas a cuidar do bebê, a dar mama e a dar tudo aquilo que o bebê precisa, não é? Então o nosso corpo é muito sábio e faz tudo aquilo que é preciso fazer
para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência desta nova vida. E então eu só queria que a Juliana acordasse. Preparámos as câmaras e quando ela acordou, ela ficou assim, tipo, está aqui um bebê, como assim? Juliana, olha aqui um bebê. Shush. Tá Xuxa onde, filha? Shush. Não, it's okay, não tá Xuxa, it's okay. Shush. Ai, Xuxa. Ela não tem Xuxa, filha. A bebê não quer Xuxa. Ela não It's quer. okay, ela não quer. Ela quer fazer o Ela quer fazer. Porque ela adorava brincar com a barriga, dava muitos beijinhos à barriga, falava muito no bebê, mas obviamente que ela não percebia o que é que ia acontecer, não é? E agora com o bebê aqui fora, ela está assim, ela já acorda a chamar pelo bebê. Muito engraçado, tem sido muito engraçado de ver. Ela está a sentir assim um bocadinho, a atenção já não é toda para mim, não é? Mas o pai está muito encarregue, está muito mais em cima dela, então pronto, estamos a levar bem, estamos-nos a dividir bem. Ele fica com esta para eu ficar com ela mais tempo. Há coisas que eu quero continuar a ser eu a fazer, que eu sempre fazia, que é para ela sentir que eu não a deixei de lado, não é? Tipo, ele fica com esta, eu vou pôr a Juliana na cama, fico lá com ela um bocadinho à noite e tal. Enfim, tentar continuar a fazer coisas que eu fazia antes para que ela não sinta tanto. Mas em relação à bebê em si, ela está a adorar e é super carinhosa e super cuidadosa, assim, a fazer festinhas e tal. Quer estar sempre em cima dela, quer estar sempre a pegar. E acha que ela é um boneco e quer lhe dar a Xuxa, mas pronto, a Xuxa dos bonecos, não é? Mas, enfim, tem sido muito bom e assim, se eu já era apaixonada pelo Boy Magia, agora, assim, apaixonada a nível 3000, quer dizer, ele não só confiou em mim quando eu lhe disse a primeira vez que eu queria ter em casa e sozinha, ainda por cima, ele disse, tu estás maluca, isso não vai acontecer, é que nem pensar. No máximo tens aqui alguém em casa, mas não, eu não queria ninguém, fora que é um investimento, assim, meu Deus, é super caro para ter alguém a vir a casa, mas nem era isso, é que eu não queria mesmo ninguém, porque muitas vezes as pessoas que vêm a casa, elas trazem o sistema para dentro de casa, continuam a trazer os mesmos medos, os mesmos procedimentos e vai dar às vezes a mesma coisa. Não sempre, mas acontece. Mas enfim, não era questão disso, era que eu queria realmente sozinha, eu confiava, enfim. E então, bem, foi ali, tive que conversar com ele, explicar-lhe, etc. E depois ele também se abriu a ver alguns documentários comigo, para também perceber um bocadinho mais e tal, mas continua sempre ali, tipo, eu acho que não, eu acho que não. Mas depois ao longo da gravidez fomos conversando e ele lá foi dizer, ok, pronto, isso vai-te fazer feliz? Ok, vamos tentar então, pode ser. E assim, confiar em mim e depois estar tão calmo e passar-me tanta calma, tanta confiança, em momento algum mostrou dúvida de nada, em momento algum. Bem, assim, uma coisa, aliás, ele até brincava, ele dizia, se não estiveres a conseguir puxar, eu vou dizer, vamos para o hospital, vais logo conseguir fazer tudo, o teu medo de ir para o hospital é tanto que tu mandas logo a menina cá para fora. E assim, 5 estrelas, e saber que foi ele que a agarrou, que, enfim, olhem, enfim, é assim, eu uma vez que eu lhe disse, e é isto que eu vos digo aqui também, aqui em modo de terminar o vídeo, nós fazemos os filhos sozinhos, sem ajuda de ninguém. O meu corpo nutre e mantém esta nova vida viva durante mais de 9 meses sem a ajuda de ninguém, porque se eu não preciso de nada, não é? Não preciso de ir fazer ecografias, eu não preciso de fazer exames, eu não preciso fazer nada disso para que o meu corpo mantenha a criança viva, não é? Apesar de nos venderem o contrário. Por alma de quem é que nós precisaríamos de mais alguém do que nós os dois para conseguir trazer esta vida ao mundo? Eu não sei como é que conseguiram fazer isto, de medicalizar de tal forma o parto como se fosse impossível ou como se fosse super perigoso fazê-lo sem ajuda externa, quando no fundo nós fazemos tudo sem ajuda externa. Mas enfim, é assim que está a realidade.
Esta foi a nossa experiência do parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro realmente esta interação. Foi assim, com estas partilhas de pessoas que também tiveram free birth, que são apologistas do free birth, e muita gente faz, muita gente tem free birth, muito mais do que as pessoas imaginam. E foi em grupos também, participei de grupos no Facebook que me ajudaram imenso, onde eu fazia todas as perguntas e mais algumas, e que montes, centenas de pessoas respondiam com as suas experiências, com as suas dicas, e eu aprendi muito assim, aprendi com podcasts, com canais do YouTube que falam sobre isto, que são mesmo parteiras, ou que foram parteiras do sistema, mas depois saíram e tornaram-se parteiras naturais, enfim. E então, esta partilha é nesse sentido também. Eu também aprendi, ou tive esta oportunidade porque alguém partilhou, porque senão eu também só conheceria uma versão da história. Tô aqui. Vai, força. Vai. Vai, ela tá aqui. Tô geral. Eu tô aqui com ela. Vai, força. Tô aqui, tô segurando ela. Vai. Ela tá bem, ela tá bem. Tô aqui com ela. Vai. Quase. Calma. Tô aqui. Mete ela para cima. Ela tá bem. Ok, bebê, ok. It's okay. Chora, meu amor, chora. It's okay, princesa, it's okay, princesa. That's it. You did it. Good, rápido.